Eu quero iniciar hoje uma série de mensagens com o título Servir o Mundo Intencionalmente. Entenda mundo como pessoas. Servir o mundo intencionalmente. À tua frente aí na cadeira tem um marca-páginas. E nesse marca-páginas tem esta frase que eu acabei de dizer para você: servir o mundo intencionalmente. Você pode levar esse marca-página para sua casa. E eu quero ministrar esta série de mensagens em cima deste tema. E no mês de setembro nós estaremos ministrando uma série de mensagens também fazendo referência ao Setembro Amarelo. Estaremos ministrando no mês de setembro. Mas hoje eu quero ministrar uma palavra, a primeira parte desta série de mensagens com o título A Cura. A Cura. Dentro do tema da série que é Servir o Mundo Intencionalmente, a primeira parte é a cura. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, no verso 38 e 39. Parabéns à equipe de comunicação, a todos envolvidos. Não sei se vocês perceberam algo diferente, mas quando alguém vem aqui à frente para falar, aparece o nome da pessoa ali na tela. Então, para quem não conhece, ficar sabendo o nome, né, de quem está vindo aqui. Parabéns a todos envolvidos e a quem inspirou também, né? Aleluia. Lucas 4, 38 e 39, diz assim: deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. Simão também é Pedro. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por este tempo tão precioso na Tua presença. Obrigado por poder, Deus, compartilhar da palavra que o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado porque nós podemos Te ouvir, Senhor, se tão somente estivermos atentos à Tua voz. Que nada venha obstruir os ouvidos das pessoas que estão aqui, ó Pai, mas que todos possam ouvir a Tua voz. Todos possam, ó Pai amado, ser direcionados pela Tua voz que tem falado ao nosso coração, aos nossos ouvidos nessa noite. Então somente o Senhor seja honrado, seja exaltado, toma um lugar de honra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. A cura. Quem aqui nunca teve febre? Tem alguém que nunca teve febre? Eu tenho uma memória de infância muito clara, de uma cena de quando eu era criança, de ter uma febre muito alta, por inflamação na garganta. E eu tinha, todo ano eu tinha inflamação na garganta e tinha que fazer tratamento com antibiótico ou com bezetacil, penicilina. E eu me lembro de uma cena muito claramente de eu estar com uma febre muito alta, deitado na cama, e eu não tinha disposição para nada. A mãe vinha com feijão, com arroz, com carne, nada eu queria. Não tinha disposição para comer. Tentava algumas vezes trazer uma fruta, um legume, nada eu tinha disposição para comer. E eu não tinha nem disposição para brincar com os meus irmãos, não tinha disposição para me levantar para fazer as coisas que eu gostava de fazer como criança, por conta de uma febre alta. Quem aqui nunca teve febre? Quem aqui não se deparou com alguém da sua casa com febre? E a febre, ela tira a disposição da gente. Você não tem disposição para nada, não é mesmo? Derruba. Alguns de nós somos resistentes a dores, somos resistentes a outros tipos de enfermidade, mas a febre parece que derruba a gente. É uma coisa que derruba. E a cena que nós estamos diante desta palavra
é de uma mulher que estava com uma febre. Só que não era uma febre que toma um banho gelado e passa. Uma febre intermitente, onde coloca um paninho molhado na testa e no outro dia está bom. A febre que essa mulher, a sogra de Pedro, identificada assim, porque a Bíblia não traz o nome dela, ela estava com uma febre talvez como a malária, como a dengue, ou como a febre tifoide, que era muito comum nesses tempos aqui, porque não havia saneamento como nós temos hoje. Então essa mulher estava à beira da morte. Essa mulher não estava com uma febre simplesmente passageira, repentina, mas pelo que parece, esta mulher, relatada aqui pelo evangelista e médico Lucas, dos evangelistas é ele que retrata trazendo a palavra muita febre, ou como na versão que nós lemos, uma febre alta. Uma febre alta, esta mulher estava à beira da morte. É bem provável que ela estava à beira da morte. Porém, esta mulher, ela tem um encontro com alguém que estava disposto a exercer a cura na vida dela. Jesus, o Filho de Deus, que estava ali naquela região, em Cafarnaum, tinha estado na sinagoga ensinando pessoas, e ele vai para a casa de Pedro para descansar. Ele chega na casa de Pedro e alguém roga a ele, clama a ele, dizendo: Senhor, aqui não diz essas palavras, mas eu acredito que ele vai fazer: Senhor, cura esta mulher, tenha compaixão desta mulher, tenha misericórdia desta mulher, porque não vai ter mais solução para ela. E nós sabemos que a febre ela é causada por alguma anormalidade no organismo. É uma inflamação ou uma infecção, algo que não está funcionando bem no corpo, que gera febre, ou seja, a febre é um sinal de algo que não está bem no organismo, no corpo. E Jesus chega ali e cura aquela mulher. Sabe o que eu acho interessante? Que o texto diz assim, que levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e rogaram a ele que curasse a sogra de Pedro. E o texto diz assim, que ele, inclinando-se, ou seja, ela estava deitada, e Jesus não chegou e disse assim: levanta essa mulher, traga ela até a mim. Mas o texto diz assim, que Jesus, inclinando-se até ela, a curou. Te faz lembrar alguma coisa sobre Jesus? Será que, para nós, Jesus também ele não fez da mesma forma? Ele se inclinou. Eu lembro do Salmo que diz assim, que ele se inclina para ver os que estão nos céus e na terra, e do pó levanta o desvalido, e do monturo ergue o necessitado, para fazer príncipes no meio do seu povo. Jesus ele já desceu, já se inclinou e olhou para nós. Mas eu queria trazer para nós, nessa noite, 3 grandes verdades expostas neste texto, que eu acredito que, assim como falou comigo, pode falar ao teu coração também nessa noite. A primeira verdade, contida nesse texto, Jesus estava sempre disposto a servir. Nós vemos essa grande verdade no verso 38, que Jesus estava sempre disposto a servir. Você concorda? Quando você lê esse texto, diz assim: levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. Ora, a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e imediatamente ela se levantou e servia a todos. Toda pessoa normal tem cansaço depois de exercer alguma atividade de trabalho, sim ou não? A irmã, depois de limpar a casa, ela fala assim: ufa, estou exausta, não vejo a hora de tomar um copo de café com leite, sentar no sofá e dar uma relaxada. É ou não é? Depois de um dia de trabalho, nós falamos assim: não vejo a hora de chegar em casa. Um sofá é bem-vindo, uma cama é bem-vinda. Neste friozinho com chuva, um edredom é bem-vindo. Depois de um dia de trabalho, qualquer pessoa normal se cansa. E Jesus, como homem, também se cansava.
Imagine que Jesus ele tinha ido na sinagoga, enfrentado alguns embates ali teológicos e conceitos e doutrinas. E daí o texto diz que ele estava ensinando na sinagoga. Se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que Jesus estava ensinando na sinagoga. E daí o verso que nós lemos diz assim que levantando-se Jesus da sinagoga, foi para a casa de Simão. Ou seja, Jesus tinha tido um dia de trabalho. Só para quem dá aula, para quem ensina, para quem tem um dia exausto de trabalho, ainda mais quem lida com pessoas, com público, trabalha com público, sabe que quando você chega em casa e fala assim, olha, eu não quero ver gente. É assim ou não é? Eu não quero ouvir lamúrias, eu não quero ouvir reclamação, eu só quero descansar, ter um tempo de silêncio. E Jesus, ele, depois desse dia exaustivo, ele chega na casa de Simão, mas tem uma coisa, eles procuram Jesus e Jesus está disposto a servir. Porque Jesus estava sempre disposto a servir, essa é a primeira e grande verdade. Jesus estava sempre disposto a estender a mão, Jesus estava sempre disposto a exercer a compaixão, a exercer a misericórdia. Quando rogaram a Jesus, Jesus não teve como dizer não, porque tinha uma mulher ali em extrema necessidade. Jesus não ficou pensando assim, que justificativa eu vou dar? Que desculpas eu vou inventar e eles vão aceitar? Se eu falar, eu sou mestre. Se eu falar assim, olha, não aguento, estou tão cansado, só quero um banho morno, eu quero esticar as minhas pernas, erguer os meus pés e descansar. Eles vão entender. Mas não, Jesus, mesmo depois de um dia carregado de atividades, mesmo um dia cheio de demandas, Jesus, ele olha para aquela mulher e serve aquela mulher operando cura na vida dela. Não sei se fala com você essa grande verdade, comigo fala. A segunda grande verdade é Jesus não precisava de multidões para realizar um milagre. O mesmo esforço ou a mesma dedicação, a mesma disposição que Jesus tinha com as multidões, Jesus tinha no particular. E cá entre nós, não tem pessoas que gostam de multidões, mas no particular é uma negação. Jesus não, Jesus ele a mesma disposição que ele tinha na multidão, ele tinha no particular. A mesma disposição que Jesus tinha para multiplicar pães e peixes, Jesus tinha para curar uma mulher dentro de 4 paredes. Isso nós podemos aprender com o nosso Senhor, amém? Porque Jesus tinha disposição para servir. E algumas vezes nós encontramos pessoas que gostam de multidões, mas no particular não gostam de servir. É assim ou não é? Que dificuldade, né? Tem pessoas que gostam de servir em multidões, mas também é uma negação dentro de casa. Não sei você, mas eu já vi pessoas que servem todos que procuram, mas quando alguém da casa pede para servir, mas tem tanta desculpa. Puxa, mas eu estou cansado. A mulher fala, vamos comigo no mercado. Não, estou cansado. Vamos dar uma voltinha? Não, preciso descansar. Talvez você já tenha visto pessoas que ajudam todo mundo, mas não ajuda os de casa. Jesus, ele tinha um olhar para a multidão e tinha um olhar para também o particular, para dentro da casa, para a família. Jesus estava ali exercendo uma disposição, exercendo cura, e ele não receberia aplausos de multidões, dizendo, este é o mestre, ainda bem que ele veio para curar, para libertar. Não, ele estava ali, talvez 4, 5 pessoas juntamente com ele. Jesus, ele não precisava de multidões para realizar milagres, isso eu acho fantástico, sabe por quê? Porque também da mesma forma que ele opera no coletivo, ele opera no particular. Assim como ele se revela na comunidade, ele se revela lá no quarto secreto. Assim como ele opera a cura quando nós estamos em comunhão, ele também opera quando nós dobramos os nossos joelhos em oração e ele atende o nosso clamor. Esse é o nosso Jesus, porque ele tem disposição em servir.
Ele não precisa ser de holofotes, porque Ele já é o sol da justiça. Ele é a luz que ilumina a todos. Esse é o nosso Jesus. A terceira verdade eu queria compartilhar com você: ao ser curada, a sogra de Pedro levantou imediatamente para servir. Você percebe o texto que diz que assim que ela foi curada, o texto diz, imediatamente o servia. Diz alguma coisa para mim, para você? Parece muito uma característica das mães, né? A mãe mal foi curada, já começa a ir para as panelas e às vezes nem está bem ainda 100%, mas já está servindo a família. Parece que isso diz muito respeito às mães. Mas deixa eu te dizer uma frase: a restauração da disposição nos leva a servir. Essa mulher teve a sua saúde restaurada, a sua disposição restaurada, e imediatamente ela se levantou para servir. A restauração da disposição leva a servir. Impulsiona, porque viu a necessidade. E outra coisa, aquela mulher, ela teve o reconhecimento da utilidade dela em servir a Jesus e servir aqueles que estavam com ele. Você olha para esta mulher, você vê a mulher que estava à beira da morte em um minuto, no outro minuto ela estava servindo. Você consegue fazer uma cena na sua cabeça? Eu, quando estou falando para você, eu imagino uma casa lá no Oriente Médio, uma casa feita de barro, com tijolos, adobes, talvez, com aquelas janelas assim, sem janelas como nós temos, mas só o vão, uma esteira no chão, e aquela mulher estendida ali, Jesus curando, e ela se levantando, olhando, vocês estão cansados, deixa eu servir vocês. Eu acho que vocês tiveram um dia cansativo, deixa eu fazer um chazinho, deixa eu preparar um pão, preparar um bolo para vocês. Eu fico imaginando isso, essa cena na minha cabeça, aquela mulher que estava suando em febre, estava ali talvez com calafrios, tremendo, Jesus põe as mãos sobre ela, se inclina, ela é curada e ela levanta e fala assim, o que vocês querem para comer? Eu aprendo uma lição com essa mulher, que a cura gera disposição para servir, ou pelo menos deveria gerar em nós. Quando nós somos curados, e aí não só fisicamente, mas os nossos conceitos, os nossos pensamentos, de tantas coisas que poluem a nossa mente, que nós precisamos de cura, precisamos de restauração, nos gera essa disposição para servir, deve gerar dentro de mim, dentro de você, para servir intencionalmente. Essa mulher foi intencional. Outro evangelista diz que estava Pedro e André, que morava ali também, irmão de Pedro, e provavelmente Jesus estava com mais alguns discípulos, porque onde Jesus ia, ele não chegava sozinho. Então tinha um grupo de pessoas ali, e ela se levantou para servir aquelas pessoas. Ela teve disposição para servir. Ela reconheceu a utilidade dela para servir a Jesus e servir as pessoas que estavam com ele. Aquela mulher teve consciência da sua cura e a disposição dela restaurada, e por isso ela se levantou, e agora ela pôde servir. Meus irmãos e minhas irmãs, sabe que depois, quando eu era criança, minha mãe me levava numa farmácia que tinha um farmacêutico que aplicava bezetacil, penicilina. Eu lembro de voltar assim, minha mãe segurando as minhas mãos, numa descida que tem ali, hoje é asfalto, mas naquele tempo era rua de chão, de saibro, e algumas vezes tinha que parar ali, porque começava a passar mal, tinha fraqueza, e a mãe falava assim, não aguento te carregar, vamos, se esforce. E chegava em casa, e depois de administrar o medicamento, que começava a fazer efeito, a disposição começava a voltar. Falava assim, mãe, faz aquela batata amassada no garfo, com um pouquinho de sal que eu quero comer. O estômago começava a roncar. Daí já levantava e já ia brincar, já tinha disposição. O que falta em mim, em você, talvez, é uma disposição completamente restaurada. Você concorda? Talvez nós precisamos de uma disposição completamente restaurada dos nossos dias. O que tem causado febre espiritual?
O que tem inflamado a nossa vida que não é o fogo do Espírito Santo? O que tem gerado febre que nós olhamos para todo o contexto que nós vivemos e dizemos assim: Senhor, não tenho mais tempo. Senhor, eu tenho todas as justificativas do mundo e não posso fazer nada para te servir. Sabe que essa mensagem mexeu muito comigo, porque olhando para essa mulher, você acha que ela não poderia sentar e falar assim: gente, ainda estou fraca, tantos dias com febre, mas ela se levantou e ela servia. Por isso o título dessa mensagem desta noite é a cura. É servir intencionalmente as pessoas. E quantas pessoas estão precisando ser curadas? Talvez aqui nesse público tem pessoas que estão com disposição para servir, porém tem outras que ainda estão com a sua disposição precisando de uma restauração completa. Eu quero te dizer uma coisa: Isaías 53 diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores. Ele diz verdadeiramente, ele não cita Jesus, mas nós sabemos que é Jesus, porque Isaías é o profeta messiânico, dizendo, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele levou sobre si. É entender, ter convicção, tomar posse que nós já somos curados. E se nós somos curados, nós temos a nossa disposição restaurada e nós nos levantamos como exército de Deus para servir. Se Deus te desse capacidade de olhar o interior de cada um que está aqui, o que será que você enxergaria? Eu gostaria muito de enxergar um exército, pessoas prontas para a batalha. Você não? Pessoas em pé e com armas, se fosse naquele tempo com espada desembainhada, segurando nas mãos e falando: onde é a guerra? Quem são os nossos inimigos? Vamos lutar, vamos juntos, vamos fortes, porque nós vamos vencer. Existe um general, existe alguém que nos capacitou, é Ele quem nos curou, é Ele que nos serviu. Nós precisamos entender que Jesus, Ele deixou o trono de glória. Ele teve disposição para descer a esta terra, se tornar como um de nós, para nos curar, para que a nossa disposição seja restaurada para servir a Ele e a outras pessoas. O que talvez está impedindo sermos curados? O que talvez está impedindo de exercermos, de servirmos a Deus? Talvez alguém fale assim: olha, quando chegar o momento certo eu vou servir a Deus. O que está inflamando a sua vida? O que está causando febre? Sabe? Se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, por que tem tantas pessoas ainda perdendo disposição, se enfraquecendo, que não tem disposição para servir os outros intencionalmente? Por que será? Se a cura gera a restauração da disposição para servir, o que precisa ser alvo de cura na vida de algumas pessoas? Já parou para pensar? Se a cura gera essa disposição para servir intencionalmente, o que será que precisa na vida de alguém como alvo de cura? O que está precisando do bálsamo do Senhor? O que está precisando do Senhor dar um toque especial e dizer: levanta-te, levanta-te, tenha a sua disposição restaurada, se levante. Ele levou sobre si. Qual será a enfermidade das pessoas nos dias de hoje? Qual será a enfermidade que tem causado indisposição nas pessoas, que as pessoas estão andando tão indispostas? Ou não? Ou será que todos estão dispostos? Por isso que eu queria compartilhar com você a cura, para que Deus cure, porque quando nós ainda estamos precisando de cura, nós encontramos tantas barreiras, é ou não é? Eu estava deitado na cama com febre e a mãe falava assim: levanta, comer alguma coisa. Eu falei assim: mãe, não consigo levantar. Ficava só deitado e pertinho da mãe, a gente se torna um pouquinho mais manhoso ainda. Jesus, Ele não quer que façamos manha, né? Fala assim: Senhor, o Senhor me conhece, eu sou um coitadinho, para com isso. O Senhor conhece toda a minha história, toda a minha fragilidade, tudo que eu passei, decepções, frustrações. Pare com isso, Ele levou sobre si as suas enfermidades. Você crê nessa palavra?
Nós precisamos parar com isso, precisamos olhar assim, realmente Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu não tenho dor mais, porque Ele levou sobre Ele as minhas dores, as minhas enfermidades, tudo eu preciso tomar posse da cura. Ele só está chamando, se levante, pare, eu te dou a cura. Se levante. Ele está nos levantando, restaurando a disposição de pessoas aqui nessa noite, amém? Eu queria convidar você a colocar-se em pé. Quantas pessoas à sua volta precisam de um toque do Senhor Jesus? Irmãos, está abençoado, amém? Aleluia. Se por um acaso surgir alguma situação de febre na sua vida, durante essa semana, repreenda, chame o médico dos médicos, fala, Senhor, me cura. E se você perceber que a sua disposição está despencando, grite e fale assim, Deus, olha para mim, não quero desanimar, quero continuar firme, quero continuar com disposição, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, a sua semana, seja uma semana de fortalecimento, de renovo, de presença do nosso Deus. E domingo que vem estaremos aqui celebrando a presença do nosso Deus, a ceia do Senhor também. Será um tempo precioso demais. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, amém? O pastor está lembrando que no domingo também é dia de trazer alimentos para compor as cestas básicas. Amém? Aquilo que Deus tocar no teu coração, traga para a casa do Senhor. Pode ter certeza que vai abençoar vidas. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta noite preciosa, de manifestação do teu Espírito Santo, de presença gloriosa do Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado em nosso coração. Que o Senhor continue gerando disposição, ó Pai amado, nos teus filhos e filhas, Senhor. Gerando cura, Pai. E que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de celebração, de bom ânimo, uma semana abençoada na tua presença, Senhor. E que cada um, ó Pai amado, ainda possa retornar para a sua casa nesta noite, guardados pelo Senhor, chegar até sua casa seguro e ter uma noite abençoada, um sono tranquilo e reparador, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Só lembrando, antes de impetrar a bênção, que amanhã, às 7h30 da manhã, começa a oração na Casa Azul. De segunda a sábado será das 7h30 às 8h30 da manhã e no domingo das 8h15 às 9h15. Na terça-feira de manhã e à noite nós estaremos orando pela nossa nação, nos juntando a outras igrejas que estão numa campanha de 21 dias de oração pela nossa nação. Estenda suas mãos, meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do Eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam presentes na vida de cada um e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão